Olá, está no ar o programa Sala de Imprensa dessa terça-feira, hoje dia 7 de junho de 2016. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha todos os dias, permitindo que a gente entre na sua casa, 24 horas no ar, levando informação 100% de Guarapari, sinal de muito prestígio para nós. Recebemos essa audiência tão privilegiada que você nos concede. O Sala de Imprensa de hoje traz como convidado especial o delegado Luiz Carlos Pascoal, conforme anunciamos hoje nas redes sociais. Tem também o Rodrigo Barbosa, jornalista do jornal O Capixaba, participando conosco. Pela autoridade, tudo bem, doutor? Tudo bem, ao Sala de Imprensa. Muito obrigado. Rodrigo Barbosa, tudo bem? Tudo tranquilo, né, Fabiano? Como nós anunciamos, trazendo o delegado aqui para conversar um pouco com a gente, bater um papo, né, sobre as questões de Guarapari. Ele foi um delegado que teve um destaque e é bom a gente sempre conversar e esclarecer algumas coisas, né, Fabiano? Pelo menos aquilo que for possível esclarecer. Doutor Pascoal, a gente vive hoje um momento delicado a nível nacional, muitas questões sendo colocadas em xeque, e uma pergunta que eu coloco para o senhor como delegado. Então eu pergunto ao senhor, o senhor acredita na justiça brasileira, o senhor acredita nas instituições? Acredito porque estamos vendo aí, talvez seja um momento único na história, no final do ano, um senador preso, hoje com alguns pedidos de prisão aí pelo Procurador-Geral da alta cúpula do PMDB, e então a Lava Jato está passando o Brasil a limpo nesse aspecto de que os crimes de colarinho branco ficavam impunes. Rodrigo Barbosa, primeira participação. Bom, Fabiano, o delegado, quando trabalhava aqui em Guarapari, desenvolveu vários trabalhos. Entre um dos trabalhos estava a questão do combustível. Como é que foi realizar esse trabalho? Bom, a gente instaurou um procedimento para investigar o cartel que era visível e patente no meu modo de pensar, e obtivemos algumas provas de que alguns donos de postos se juntavam para ir até outros e ameaçar para que ele elevasse o preço ao nível dos demais. Esse procedimento ficou em andamento, pena que o MP na época não entendeu da mesma forma que eu estava entendendo. Mas você recebeu uma denúncia e a partir dessa denúncia você foi investigar. Isso, e foi tudo documentado, me lembro até o número do inquérito, 204 de 2013 da Patrimonial. Então, se ele não foi concluído, as provas continuam lá e o crime, eu acredito que ainda não prescreveu. Mas hoje acho que o processo está parado, né? Não sei porque não acompanhei, não interferi em nada mais do que estava em andamento na Patrimonial, principalmente por causa, depois do caso dos vereadores, eu passei a responder um procedimento também. Então, eu preferi não me aproximar para não falar que eu estava tentando interferir em qualquer coisa. O senhor ficou delegado em Guarapari quanto tempo? Na verdade, já passei por aqui por 3 vezes. No ano de 2009, aí fui embora, voltei em 2012 e depois 2013 na Patrimonial. O senhor estava falando para a gente aqui em off que o senhor já foi investigador em Minas. Isso, ingressei na Polícia Civil de Minas em 1997, lá fiquei até 2008, quando vim para aqui. E o senhor ficou delegado, já é delegado há quanto tempo? Desde maio de 2008, fez exatamente 8 anos, 19 de maio desse ano. Na sua carreira como delegado, você tem alguma decepção? Tem algo assim, que eu queria ter realizado isso, eu queria ter chegado àquele determinado ponto? Tem alguma coisa que até hoje, em 8 anos de profissão, ficou alguma coisa para trás? Para trás não, mas talvez a falta de diálogo, de trabalhar junto, de confiança entre as instituições. Instituição nenhuma confia na outra. A Polícia Civil não confia na Polícia Militar, o MP não confia na Polícia Civil e acredito que o Judiciário não confia em nenhum. Então, a gente tem que ficar o tempo inteiro tentando ganhar a confiança, não há reuniões quase,
muito poucas. Uma interatividade. Não há. Então cada um trabalha com o seu ponto de vista. É uma coisa que precisa de mudar, que eu gostaria que fosse diferente. Essa questão dessa ligação da Polícia Civil com a Polícia Militar, eu já vi muito isso, né? Que não há entendimento. Eu achava que isso era um mito, mas isso é verdade, segundo... É verdade. A gente tenta, mas cada um tem uma função e muitas vezes só sente o problema quem está vivenciando ele. Os policiais militares, vou falar da região que eu estou agora, Marechal Floriano, a PM na região tem mais ou menos 200 policiais, a Polícia Civil no máximo 15. E o comandante da PM não compreende que a gente tem que ler todos os boletins que a PM apresenta, outros que a gente registra na própria delegacia. Não há assim uma compreensão do serviço do outro. Rodrigo? Falando sobre isso, a polícia tem muito processo, tem muito inquérito para ser analisado. Isso não atrasa um pouco o trabalho, por exemplo, de investigação da Polícia Civil? Na Polícia Civil, como no serviço público em geral, falta muita gestão. Muitas vezes a reclamação constante é de falta de pessoal, mas em todas as unidades que eu passei, Ibatiba, quando nós assumimos a minha primeira delegacia em 2008, tinha 600 inquéritos. Quando eu saí em 2009 para vir para Guarapari, a gente deixou 4. Então, conseguimos reduzir bastante. Um outro caso, eu passei por Afonso Cláudio, 2011, 2012. Chegamos lá e concluímos mais de 420 inquéritos naquele ano de 2011, com apenas o policial de plantão, mesmo tendo 100 presos para tomar conta naquela ocasião, o que não existe mais hoje nas delegacias da Polícia Civil. Então, a gestão não é eficiente e mesmo com o pessoal que tem, não rende o que poderia render. É claro que talvez não dê para fazer 100% do que está necessitando de ser feito, mas se você tem metade do pessoal necessário para fazer aquele montante, você tem que fazer 50%, não dá para fazer 5%, 10%. Que nem em muitas unidades por aí. Você passou por Ibatiba, passou por Afonso Cláudio, que há muitos anos atrás tinha a fama de ser um município bem violento, né? Apesar de ser pequeno, né? Isso eu acredito que já caiu por terra há muito tempo. Guarapari, né, desses 2 municípios, pelo menos foi o maior que o senhor foi delegado. Como que é investigar? Você colocou o número de 400 em um lugar, 400 em outro, 600 e tal. Em Guarapari, quantos inquéritos? Porque aqui é dividido, lá era delegado de tudo, né? Aqui você assumiu. Aqui eu posso falar pela patrimonial que devia ter uns 300, 400 em andamento, não sei exato. Mas só no mês de junho, já que estamos em junho, do ano de 2013, que eu estava na patrimonial, a gente concluiu num mês mais de 130 procedimentos. Então, era na época das manifestações de 2013, acho que eu estava empolgado e a equipe também muito empolgada, achando que a gente ia mudar alguma coisa no Brasil. Acho que mudamos um pouquinho, mas tem muito para mudar. Então, aquele mês a gente trabalhou como nunca, assim como os meses seguintes, aí que vem inclusive a investigação dos vereadores, a confiabilidade e a acreditação por parte das pessoas que tiveram coragem de nos procurar para denunciar alguns fatos, tal como o cartel e a questão dos vereadores. Essa questão aí, por exemplo, segue em segredo de justiça. Isso. Você tem algo a acrescentar ou falar sobre isso? Eu nem gostaria, porque depois da minha saída da cidade e passar a responder um procedimento por ter divulgado isso, eu preferi não me envolver mais, então eu não sei que pé que se encontra. Sei que está na justiça, alguns foram denunciados, as provas que conseguimos obter, inserimos nos autos, ouvimos todos os vereadores. O planejamento inicial de como se desenvolveriam as investigações foi combinado no fórum com a promotora, e mesmo assim, depois dessa combinação, que eu mandei um ofício intimando todos os vereadores para a coisa se tornar mais pública, e eles falarem mais no que estivesse sendo apurado, a mesma promotora posteriormente entendeu que eu não estava fazendo da forma que ela gostaria que fosse feito e procurou o chefe de polícia, como eu tenho conhecimento, por 3 vezes para pedir a minha saída daqui. A sua saída, você atribui a isso? Ela talvez tenha ido diretamente,
Agora, politicamente também a gente não sabe o que aconteceu, então... Vou passar a fala para o Rodrigo para ele deixar uma pergunta, que eu estou aqui ávido por perguntar, né? Você falou que você passou a responder um procedimento. Você considera que você foi precipitado nessas investigações? Acredito que não. É a mesma coisa a gente falar que o Sérgio Moro foi precipitado de divulgar aquelas conversas da Dilma e Lula. Se ele não fizesse aquilo, era perigoso ele até ser morto e aquilo ficar escondido. E o Lula naturalmente se tornaria ministro e aquele processo se perderia no Supremo para sempre. Então tem momentos que a gente às vezes tem que tomar uma decisão que não é a que agrada a todos. Rodrigo, para a gente ir para o intervalo, deixa uma pergunta, você responde depois, hein? Bom, nessa questão, você acha que você cumpriu o seu papel como delegado e como cidadão? Acho que cumpri em todas as ocasiões e que eu já passei por Guarapari, nas outras unidades que estive. E ainda espero fazer muito mais, porque tem muito para ser feito. A pergunta do Rodrigo foi curtinha, por isso já respondeu logo, né? A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, Sala de Imprensa já volta, até já.